Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, este é o podcast direto do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Sempre com temas importantes da área da construção civil, e agora nós vamos falar de algo muito importante que muitas vezes as pessoas acabam negligenciando, mas acabam sofrendo as consequências. Vamos falar de acústica, a importância da acústica para os usuários de uma edificação. E aqui, como a gente disse, né, muitas vezes ela acaba sendo negligenciada. A acústica de um edifício tem um impacto direto no bem-estar dos seus usuários. E a gente vai falar de como o projeto acústico adequado pode transformar a qualidade de vida em diferentes espaços. Para isso, a gente está recebendo aqui com muita alegria a nossa querida engenheira Gabriela Martins, ela que é uma especialista em acústica na construção civil. Muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, Walter. Tudo bem com você? Tudo ótimo, minha querida. Eu Vamos agradeço lá. pelo convite. E é um tema muito interessante, né? Porque a acústica influencia diretamente no nosso dia a dia, e eu começo perguntando para você o seguinte: por que a acústica é um aspecto tão importante no projeto de uma edificação? Então, Walter, a acústica nas edificações ela tem a ligação direta com a saúde, né? Apesar de ser muito negligenciada, 80% dos casos que a gente vê hoje em dia de reclamação em relação ao ruído é justamente pela falta dela. Então, por que ela influencia diretamente, né, como posso dizer, na qualidade de vida? Dia a dia Exatamente. Das pessoas, né? Porque ela impede que você tenha a exposição excessiva aos ruídos do dia a dia, ela te permite ter o conforto dentro de casa, uma produtividade maior dentro do trabalho. Então, assim, ter técnicas de isolamento acústico, igual a gente tem nesse estúdio, de tratamento acústico, condicionar a onda internamente, tudo isso faz com que você tenha menos impacto do ruído na sua vida. Só que a gente não tem. Então, você chega cansado do trabalho, e você entra em casa, e você toma um banho, você entra no seu quarto, e o trânsito lá fora, e as buzinas de final de semana, e as crianças gritando na quadra. Então, ninguém pensou em isolamento acústico para impedir isso. Ou então, o vizinho de cima andando, ou você está no seu serviço ali, aquela máquina intermitente no seu ouvido, e você ouvindo aquilo o dia inteiro, quando você chega em casa, você não descansa, você não dorme. Tudo isso é por conta do ruído. Só que as pessoas não falam, não existe essa conscientização ainda. Tem um dia internacional do ruído, mas não tem essa conscientização e ensinamento na faculdade, nem nada disso. E as pessoas confundem um pouco isolamento com tratamento, não é isso? Bastante. Porque o isolamento, obviamente, como o próprio nome já diz, você procura isolar o som externo do interno ou vice-versa, né? E o tratamento acústico você vai dar um conforto maior ao ambiente, né? Não é aquele ambiente que o famoso som de banheiro, eco, aquela coisa que as pessoas falam que tem aquela reverberação, né? Então, isso é um ponto importante a ser destacado também. E eu queria que você me falasse, a gente está aqui em São Paulo, uma cidade extremamente ruidosa. Que não dorme, né? Muito ruidosa. E como é que o ruído excessivo e a má qualidade sonora pode afetar concentração, sono, comunicação e até mesmo a saúde mental das pessoas, né, Gabriela? É bem extenso. Acho que a gente consegue falar muito sobre o estado de alerta do corpo. Então, a gente tem os hormônios, né? É uma questão mais profunda, mas a gente tem a questão hormonal, que é o que lidera, né, no corpo humano. E tem um hormônio que ele é responsável pelo estado de alerta. Quando a gente está exposto ao ruído, então, por exemplo, suponhamos que você chega em casa e você dorme, você consegue dormir com o barulho do trânsito na rua. O seu corpo ele entra em estado de alerta, ele permanece em estado de alerta de opa, o que está acontecendo lá fora? Você dorme e você não descansa. Então, isso impacta muito na produtividade. Você fica irritado, você fica chateado, você fica bravo, você começa a desenvolver ansiedade, depressão, por conta dos hormônios que vêm a partir dessa ocorrência. E também tem a questão de você estar dentro de um ambiente e não ter a produtividade, ou até mesmo de você sentir que aquilo está tudo bem. Eu acostumei com o ruído, né? A gente escuta muitos clientes, 70% deles, de 100%, 70%, vamos dizer assim, mas eu acostumei com o ruído. É porque meu marido está reclamando, é porque meu filho reclamou, mas não. Provavelmente aquela pessoa ela está passando por algo ali dentro, cardiovascular,
hipertensão. Tá causando todos os tipos, alguma coisa ali interna que ela não está exato. percebendo. Mas a maioria é dor de cabeça, ansiedade. Eu tenho clientes com depressão, eu tenho clientes que são autistas. Todos eles têm um impacto muito grande na vida por conta do ruído. Mas também não é falado. E você sabe que a questão do ruído, ela vem de encontro também com outras questões que a gente normalmente ouve falar, né? E sabe, por exemplo, do impacto de desse estímulo visual, às vezes por cores, por questão de claridade, iluminação, e com o ruído e o som é a mesma coisa, ele acaba tendo consequências no organismo da pessoa e no estado de espírito dela, né? Exatamente. Se a gente entra nessa questão de saúde, a gente fica falando por muito tempo, e eu nem sei os nomes de todos os hormônios, para ser sincero, mas mexe grandiosamente. Só que a gente vê muitas das pessoas citando a luminotécnica, né? Então assim, não, mas essa luz, tem que virar aquele ângulo. E ninguém fala sobre ruído. Ninguém pensa em investir em uma vedação melhor de uma janela, em um apartamento. Ou, eu não digo as pessoas, moradores, eu digo os construtores. Sim. O arquiteto, né, que coloca a cozinha do lado de uma... Né, diretamente ligada ali na sala, que está diretamente ligado no ambiente integrado, que liga com um quarto. Tem privacidade nenhuma. Exato. E aí o ruído ele vai passando e do outro lado da cozinha já tem uma sala de alguém, então assim, são muitos ambientes ruidosos perto de ambientes de descanso e não se tem esse pensamento no estudo de viabilidade. É tão rico de deficiência que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso. E a gente vê, só pegando esse gancho também, né, Gabriela? A gente vê muitas construtoras, às vezes, preocupadas única e exclusivamente com esse isolamento entre pisos, né? Mas não se preocupa nessa questão da distribuição da própria planta, como você acabou de falar agora, né? Exato. É a primeira vez que alguém aborda isso, né? E faz total sentido. e muitas vezes é deixado de lado, né, essa informação. Exato. E as construtoras, assim, nada contra as construtoras, não quero arrumar confusão. Mas assim, a gente está aqui para ajudá-los a aprimorar o trabalho. O que acontece? A gente tem a norma de desempenho, a gente vai falar depois, mas a gente tem a norma de desempenho que vai dizer os mínimos, né? São vários os mínimos e máximos que a gente tem que atingir ali de isolamento acústico, levando em conta se é um quarto virado para um quarto, se é um quarto do lado de uma sala, se é um quarto virado para um corredor, tudo isso tem um mínimo. E as construtoras, elas têm que apresentar os laudos de desempenho acústico naquela edificação, faz parte dessa norma, né? É bem pequenininho o que fala sobre acústica, mas tem. E é feito um mínimo. Só que aí entra aquilo que a gente conversou antes de iniciar. E a percepção humana? Sim. Porque eu posso colocar um mínimo ali de 40 dB e facilmente escutar a fala do apartamento ao lado e aquilo tirar a minha paz, tirar a minha saúde, mas isso não é colocado em pauta, é colocado em pauta que eu tenho que atender a norma. Somente, exclusivamente. Mas a percepção humana e a saúde não é estudada de fato antes de você aplicar, entende? Entendi. Então, isso é uma coisa forte, assim, que... Vai além. Exato. Da norma. E aí, Gabriela, eu queria que você falasse para a gente quais as principais soluções, né, acústicas que a gente encontra hoje e que podem ser implementadas em diferentes tipos de ambientes, né? Então, por exemplo, em residências, escritórios, escolas, hospitais, espaços de entretenimento, né? E quais os materiais e tecnologias que são mais eficazes para isolamento e tratamento acústico que você pode citar? Tá. Primeiro, vamos reforçar a ideia de que isolamento é impedir a passagem, né? Impedir o trânsito de ruídos. Então, eu peço que a onda entre e que a onda saia. Sim. Tem cliente que entra em contato comigo e fala assim, Gabi, eu não quero mais que o ruído entre. Mas tudo bem ele sair. Não vai dar certo. Ele não vai sair também. Então, ele é esse impedimento, né? De entrada e saída. O tratamento acústico, ele vai manipular as ondas dentro do ambiente para que a gente tenha um condicionamento melhor. Então, a audibilidade fica melhor. Então, se aqui tivesse só isolamento, pode ser que a nossa voz, né, a onda, refletisse, retornasse, houvesse a reverberação, o famoso eco, e a gente não conseguisse conversar. Sim. Então, esse aqui é o tratamento acústico. Quando a gente fala de um apartamento residencial, um consultório, uma escola também, o isolamento acústico, ele é um só. A gente vai trabalhar com um quesito de massa, mola, massa, que a gente fala. Então, com mais massa, mais isolamento, isso é óbvio. E o massa, mola, massa, ele funciona com bases, são bases sólidas, né, de diversos materiais que a gente tem no mercado. Um preenchimento para absorção no meio, que vai fazer com que o ruído seja dissipado, transformado em energia térmica, ele perde a força e depois mais um pouco de massa. Então, a gente tem esse sistema de massa, mola, massa. Então, a gente pode trabalhar com um sistema de drywall com construção a seco. A gente pode trabalhar com outros tipos de placa que já tem uma composição própria para isolamento acústico. É um caso da minha empresa, a gente usa esses outros tipos de placa. Sim.
tem placa cimentícia, tem vários tipos que a gente consegue um índice de isolamento acústico nesse conjunto de massa-mola-massa. Certo. Não adianta só colocar a placa lá e achar que vai funcionar. Ou só encher de lã de rocha e não vai funcionar. E a gente tem o tratamento acústico. O tratamento acústico, ele varia. Dentro da residência, o cliente mesmo ele pode aplicar cortina, tapete, almofada, tudo que é fibroso, né? Tecido, então tudo que absorve a onda, que não é tão rígido, que é mais flexível, vai ajudar na absorção da onda. Agora, uma empresa pode trabalhar com painéis acústicos, espumas absorvedoras, nuvens acústicas, só que tudo isso tem um estudo por trás, então tem um projeto, a gente vai lá, estuda o tempo de reverberação, qual que tem que ser o ideal para aquele local, o que vai ser executado naquele local, vai ter show, vai ter uma banda, vai ser um auditório, vai ser só uma casa normal, e a gente vai aplicar todas essas soluções de acordo com o ambiente em si. E hoje a gente fala de muitos ambientes, né? Se fala muito em áreas envidraçadas e tudo tal, né? E um teste eu acho que fácil que as pessoas podem fazer, vai até o ambiente e entra lá e começa a falar para você ver o nível de reverberação que já vai ter dentro dele, né? Aí você vai ter que começar a ter pelo menos uma noção de como é que esse conforto acústico você vai ter que trabalhar para que você tenha esse conforto acústico, como você falou, né? Cortinas, tapetes, mobiliário e tal, que é um teste que qualquer pessoa, qualquer casa que você vai que não tem nada, você já tem esse efeito, só para as pessoas terem uma referência, né, Gabriela? Exatamente. Só que acontece muito o que a gente também já conversou, as pessoas elas focam apenas na técnica, então a acústica é um bicho de sete cabeças, eu preciso saber os índices de isolamento, os índices de absorção, e realmente é importante você saber quando você executa, quando você trabalha com isso, você tem que saber o que é certo, o que está dentro da norma, quais são as técnicas que o mercado usa, as melhores possíveis de testes. Só que eu defendo muito a questão da prática, eu defendo muito a questão da percepção sonora. Sim. Então, nem sempre eu vou oferecer para o meu cliente aquilo que o meu projeto está indicando. Eu sou exatamente assim, total transparência com o meu cliente. Então, se eu tenho um isolamento X e eu vi lá nos meus programas, nos meus cálculos, que eu preciso colocar algo com 20 de espessura, um exemplo, tá? Bem grosso falando. 20 de espessura. E eu sei que 15 resolve, que é mais barato para ela, eu vou falar o 15. Você vai recomendar. Eu explico de 20, mas também vou falar para ela que ela pode colocar o de 15, que ela vai ter esse aumento, né? Enfim. Só que depende muito também do cliente. Então, a gente tem que estudar também a percepção sonora, a vivência dentro da acústica, e não somente gastar rios de dinheiro para fazer um isolamento e tratamento que não precisaria. 100%. Vai resolver, mas vai trazer mais custo, mas o outro vai trazer... E aí é uma questão, obviamente, da sua expertise, da sua experiência, obviamente, e cada espaço precisa de uma atenção especial. Exatamente. Para cada tipo de problema vai ter um remédio acústico diferente. Exatamente, exatamente. Legal. Bom, agora se a gente falar, por exemplo, a questão aí das normas técnicas, né, que a gente já falou um pouco aqui, e temos normas técnicas brasileiras que regulamentam o desempenho da acústica das edificações, né? Quais seriam elas e que critérios essas normas estabelecem para garantir o conforto e a qualidade sonora? Eu sei que você já falou algumas coisas e tal, mas se tiver outras informações importantes também, por favor, cita para a gente. Tem uma variedade de normas, né, de vários âmbitos possíveis, mas as que a gente mais utiliza literalmente dentro da construção civil, por ser civil, é a 10151, a 10152, que fala sobre... A 10152, ela fala sobre isolamento entre os ambientes, né? Então, a gente tem a questão de desempenho acústico dentro da edificação. E a 10151, ela fala sobre as medições. Então, assim, são os principais que a gente utiliza no mercado. Porque eu preciso fazer as medições para entender o que está acontecendo, o que se está passando, né? Se está dentro da norma estabelecida não somente pela ANBR, mas também pela legislação local. Então, os serviços dentro de acústica e o que o cliente busca gira em torno dessas duas. Índices de isolamento e a medição aérea, para a gente saber se aquilo está dentro da norma ou não. A gente tem muito cliente de comércio, de bares, de restaurantes, de baladas, e eles precisam dessas medições antes do isolamento e tratamento acústico. Então, essas duas são as que mais estão com a gente ali dia a dia. São mais levadas em consideração no dia a dia. E como as certificações acústicas, como o selo Pro Acústica, eu não sabia da existência desse selo, né? Você explicar um pouquinho mais para a gente, como é que ele pode auxiliar na escolha de materiais e sistemas construtivos que atendam os requisitos de desempenho acústico estabelecidos pelas normas que você acabou de falar, e quais os benefícios de se buscar a certificação acústica para um empreendimento? Tá. Eu acredito que o fato de nós termos a Proacústica, que na associação que a gente tem, até tem a Sobrac também, são outras que existem, a gente tem como posso dizer, um caminho para ser seguido. Então, você tem
Um manual. É basicamente um manual. Então, a Proacústica ela tem diversos manuais, por exemplo, de como fazer medição, de quais são os níveis, de resumos de norma. Então, ela é bem didática em relação ao profissional. Então, ela traz muito conhecimento profissional. E atuar e ter esse selo te ajuda nessa questão de ter para onde correr, para te auxiliar. Entende? Porque como no Brasil a gente não tem esse conhecimento sendo ofertado dentro de uma faculdade, né? Tem vários cursos, mas vamos falar o beabá, no máximo. A gente tem um lugar onde você pode buscar auxílio de pessoas que realmente sabem o que estão falando, de pessoas que buscam conhecimento em outros países e que trazem isso, e que resumem isso e que te ajudam a você estar certificado fazendo certo. Então, ter um selo desses ajuda nesse sentido para as empresas. Assim como o engenheiro tem o CREA, quem atua com acústica tem a Proacústica, é mais ou menos isso. Tá certo. Então, é importante, sim, buscar conhecimento nesses órgãos, né, que a gente chama, que fazem parte, porque são poucos e, como é negligenciado e é algo novo e as normas não são tão velhas assim, a gente tem que se apegar naquilo que está te trazendo mais embasamento técnico. Tem países que estão mais evoluídos em relação à acústica do que o Brasil? Com toda certeza. Os europeus, principalmente. Isso porque, na questão dos europeus, é térmico, né? Não é acústica, é térmico. Só que um leva ao outro, eu não posso permitir a passagem do ar, da Honda, ou seja, automaticamente você tem isolamento acústico. Então, e também tem a questão do conforto interno, que seria o tratamento. Então, se você vê o desempenho deles, até mesmo no Chile, a gente viajou para o Chile na época de inverno, e tudo tem aquecedor, né? Tem que ter. Mas as janelas são robustas. Elas não são as janelas mais tradicionais, como a gente são de mercado que a gente vê, elas são robustas. A gente falou, nossa, caramba, olha o vidro com isolamento. Eu falei, olha, não é um vidro monolítico, um vidro somente laminado, ele tem um isolamento, é um vidro diferente por conta do térmico, só que você não escuta nada lá fora. Olha que interessante. É o térmico que acaba dando essa... Temos um caminho longo a seguir aqui no país ainda para a gente chegar nesses níveis. Principalmente de conscientização, acho que começa por aí. Bom, a gente esqueceu de citar algum ponto importante que você julga interessante para quem está acompanhando a gente? Não, só invistam em acústica. Então aproveita para mandar um recado para os engenheiros, arquitetos, os profissionais da área da construção civil, falar para eles aí sobre a importância de priorizar a acústica em seus projetos, né? Da importância desse tópico que ajuda na qualidade de vida, no bem-estar das pessoas, né? Que vai ajudar a prevenir problemas futuros. Com certeza, vamos lá. Meus amigos profissionais. Eu sei que a acústica, por ser algo diferente, novo no mercado, né, relativamente novo, ele acaba encarecendo as obras, e é um fato, encarece as obras, não é algo que a gente tenha alta oferta de materiais. Só que o benefício a longo prazo para o cliente, para quem mora, né, ele é gigante. Fora que investir em acústica faz com que você se destaque no mercado. Você sai na frente de uma porcentagem gigante de profissionais que não mexem, que não investem em acústica. E toda vez que vocês não investem em acústica, ele provavelmente daqui a uns anos vai buscar uma ajuda para retrabalho. Ou seja, ele vai gastar mais, ele vai falar mal do seu trabalho, que isso acontece muito. Muito. Eu tenho várias reclamações de profissionais, de clientes reclamando de profissionais por isso, porque não tem essa conscientização, não investe. Poxa, mas ele não pensou nisso? Não pensou. E não é culpa do profissional, porque a gente não tem na faculdade, eu sei que a gente não tem. Mas buscar especializar, buscar agregar isso, agregar esse valor na sua empresa vai fazer toda a diferença. Inclusive, eu vou lançar meu curso esse ano, então... Então, já aproveita para passar para a gente quais os canais das pessoas que se interessarem não só pelo seu curso, mas também por mais informações relacionadas à área da acústica, ou se alguma pessoa, né, um cliente final aí, puxa, eu tô com barulho, alguma coisa assim, será que a Gabriela tem uma solução para mim? De repente, alguma dica importante para todo tipo de pessoa que quer se aprofundar um pouco mais no assunto da acústica. Como é que faz para falar com você? Bom, dá para falar comigo pelo Instagram, que é o @eng_gabriela_martins, eng.gabriela_martins. Também pelo Instagram da empresa, que é MS Soluções Acústicas. A nossa empresa, ela trabalha desde o projeto, a concepção, laudo, até a entrega final. Então, eu pego o espaço lá do zero e eu tiro o podcast
do papel. Ou eu pego a casa do zero ali. Enfim, a gente trabalha tanto a parte de engenharia quanto a de acústica. Então, vocês podem contar comigo. Mesmo que não fechem o serviço com a MS, vocês podem me chamar e pedir um auxílio, eu ajudo vocês. É muito importante a gente agarrar essa oportunidade de informação enquanto dá tempo, do que ir lá investir em alguém que está falando que vai fazer 2 plaquinhas de gesso com lã de rocha no meio e tá tudo certo, porque não tá tudo certo. Tem muito material para ser utilizado, às vezes vai ser mais econômico do que isso e vai resolver mais o seu Exatamente. Às vezes você até gasta um pouquinho mais, só que uma vez só. Então, não é? da forma correta. Investimento a longo prazo, exatamente. Às vezes o barato sai caro. Eu saiba, é bem caro. Muito bem, a gente conversou aqui com a engenheira especialista em acústica na construção civil, Gabriela Martins. Acompanha, segue ela aí nas redes sociais, ela acabou de passar o endereço aqui e a gente se fala no nosso próximo episódio direto do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Valeu! Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!